Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e nesta quarta-feira, 17 de junho de 2015, eu estou gravando mais uma palavra do Senhor com vocês. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a cruz do Senhor, sobre a cruz de Cristo, sobre algumas coisas, entre muitas coisas que significam para nós a obra da cruz, fazer alguns comentários. Eu começo dizendo aqui sobre 1 Pedro 2,24, quando Pedro diz a seguinte e maravilhosa palavra: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus levou no corpo dele os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Veja bem, o condenado tinha sido condenado pela justiça e o homem livre é absolvido pela justiça. Então, quando ele fala a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos pela justiça, estamos falando da absolvição de Deus. Estamos falando de coisas espirituais. E Jesus, quando ele foi crucificado, Jesus ele se despiu da sua perfeição. E quando ele se despe da sua perfeição, ele assumiu as vestes da indignidade. Da minha indignidade, da sua indignidade. Ele se fez indigno no nosso lugar. Se você analisar com o tempo dentro dessas questões, Jesus ele assumiu a indignidade da nudez. Porque o judeu conhecedor da palavra, ele sabia, por exemplo, regras que estão lá no decorrer dos livros sagrados, entre Êxodo, Levítico para frente, que os filhos não poderiam ver a nudez dos pais. E você lembra o que aconteceu com o filho de Noé quando ele viu a nudez dos pais e ainda zombou. E nós sabemos também que um filho adulto como Jesus era, o Deus Filho feito homem, ele não poderia se apresentar nu diante de sua mãe e de seus irmãos, mas ele foi despido diante de mãe, irmãos, as pessoas que ele amava e toda a multidão que estava lá pedindo a sua crucificação, o rejeitando como Senhor das nossas vidas. E dentro disso, Senhor, ele foi envergonhado. A nudez significava vergonha. Moralmente, espiritualmente, Jesus estava vestido da veste de justiça. Mas, porém, a nudez física ele passou ali diante de todos. E dentro desse contexto, eu quero dizer para você que não está sabendo, ou você que precisa saber, você tem que entender uma coisa muito importante nessa hora. É que nós estamos no mundo onde os pais estão levando os filhos à nudez. Crianças estão sendo interditadas agora em 2015 aqui no Brasil, porque pais fracassados na finança estão pegando seus filhos menor com músicas de ostentação e outras coisas e expondo elas à nudez, oferecendo aos olhos do pederatismo, da pedofilia, desde menores a adolescentes, a jovens imprudentes. Todos estão sendo oferecidos a Satanás por esta vergonha. E nós olhamos no calor, inclusive dentro da igreja, que as pessoas já não sabem mais como vestir, já não tem vergonha. A Bíblia diz lá em Gênesis que Adão e Eva, quando viu que estava nu, principalmente diante do Senhor, eles tentaram se cobrir com folhas, porém o Senhor teve que fazer roupa de pele para eles. As pessoas já não têm esse pudor. Isso, a Bíblia fala que é indignidade. Porém, para as pessoas, isso eles estão usando como liberdade. Jesus, ele passou a indignidade da nudez. Jesus passou a indignidade do fracasso. As horas da sua tortura, as horas da sua dor, para os religiosos da época, parecia que Jesus tinha perdido. Fracassado, que Jesus estava ali derrotado. E ele foi envergonhado diante dos seus acusadores. Às vezes você e eu tem que passar algumas situações momentâneas
momentânea, que as pessoas estão querendo nos deixar nu com acusações, condenações ou com acusações injustas. Mas aguarde essa ministração até o final. E aí ele passou também, senhores, a indignidade dos pecadores, a indignidade do pecado, porque Pedro está dizendo, ele levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Então o objetivo de Cristo na cruz, lá no madeiro, foi para que nós morrêssemos para coisas que contradizem a sua palavra, que contradiz o evangelho, que contradiz a moral, que contradiz a família. Então nós temos que ter a oportunidade de entender isso, nós temos que ter a oportunidade de falar com o Senhor mais face a face, nós temos que falar com o Senhor claramente, nós temos que chegar diante do Senhor, rasgar os nossos corações e as coisas velhas têm que se passar. Nós estamos vendo movimentos usando a cruz para querer dizer que eles estão sendo crucificados por falta de liberdade dos seus desejos, sendo que a sua pouca vergonha está aí, com o apoio da Caixa Econômica, com o apoio das prefeituras, é os carnavais, é os bailes funks, é os orgulhos da parada gay, nudismo, imoralidade, insinuações, e pais e família levando seus filhos menores lá para ver o desfile em nome de a suposta mente aberta. Senhores, há uma diferença entre mente aberta, que quer dizer ter sabedoria, e cabeça cauterizada, quer dizer, mente que não sabe mais discernir o certo e o errado, o moral do imoral, a justiça da injustiça. Então, dentro disso, senhores, eu gostaria de que nessa tarde, sabendo que as vestes de Cristo na cruz foi os nossos pecados. As vestes de Cristo da cruz foi o meu pecado, o teu pecado, de toda a humanidade. Jesus, quando estava nu lá, ele estava vestido com as vestes do pecado, vestes sujas, vestes imorais. E aí dentro disso também, eu gostaria de saber de você que se diz cristão, como você reage à humilhação de Cristo na cruz pelo seu lugar? Você está aí no mecanismo da autopiedade, autocomiseração, sem revestir da armadura e ir para a guerra, sabendo que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E o morrer, como Paulo falou, em Cristo é lucro. Viver para mim, Cristo é lucro. Morrer também é lucro. Se você analisar bem o contexto lá, é essa a ideia que Paulo coloca. Então, dentro dessa situação, eu ainda quero continuar falando para você como essa substituição influencia as nossas novas vidas no dia de hoje. Porque muitos estão ficando apóstata, outros estão ficando frio. Ele levou no corpo dele os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Como influencia essa substituição? Dá para vestir a armadura? E os políticos que estão lá em cima, lá em Brasília, que tem um monte, inclusive desses novos neologistas, dessas igrejas neopentecostais, dizendo que é assim mesmo, a Bíblia falou que aconteceria, mas a Bíblia fala que as portas da igreja, do inferno, não prevalecem contra a igreja, tem que ter uma igreja militante, eu e você. Paulo diz em 2 Coríntios 13:4 sobre a cruz, ainda que foi crucificado por fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus. 2 Coríntios 13:4, olha, ainda que foi crucificado em fraqueza, que coisa tremenda, olha, contudo vive pelo poder de Deus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós temos uma garantia de vida eterna. Nós temos uma garantia de que portas do inferno, legalidades malignas não prevalecerão contra a igreja. É tempo de nós termos fortalecimento na nossa lei, que é a palavra de Deus. Daremos a César imposto o que é de César, daremos aquilo que é regra, mas se sujeitar a César, se impor na nossa vida espiritual, isso nós não vamos aceitar. Diz mais, para todos os lugares que olhamos, senhores, nós vemos a cruz do Senhor. Se você olha para um lápide, está lá o símbolo da cruz.
Se você olha na correntinha, no anel, está a cruz. Se você olha em capelas do mundo afora, está lá o símbolo da cruz. Em tudo que você olha, você tem que olhar junto comigo e ver uma cruz. E aqui Paulo dizendo que foi crucificado em fraqueza, contudo vive no poder de Deus. Nós também somos fracos em Cristo, mas Cristo nos resgatou e Ele ressurreto nos tornou fortalecido no quê? Porque ele fala, mas vivemos com Cristo pelo poder de Deus. Então, senhores, a cruz, ele é o símbolo universal do cristianismo. A cruz, ele sendo o símbolo universal do cristianismo, nós pensamos, como pode um objeto, um instrumento de tortura ser símbolo da fé cristã, símbolo da esperança? Como pode isso? Nós temos que entender. Olha para o desenho da cruz, ela tem uma estaca horizontal e uma vertical. Quando você olha para a horizontal, você lembra de um abraço na horizontal. E aí dentro disso, o que lembra? O amor de Deus, a amplitude do amor de Deus tentando alcançar as pessoas. Mas quando você olha para o vertical, a pessoa quando ela era crucificada, ela ficava mais alto, querendo dizer assim, isso aí é o exemplo. E nós sabemos que Cristo, Pilatos lavou a mão porque não via por onde. Herodes falou, não vejo por onde julgar esse homem. Jesus foi morto na cruz injustamente, mas ao mesmo tempo nós sabemos que é por substituição. Então quando nós olhamos e pensando e focando a crucificação de Cristo, nós estamos falando da santidade de Deus. Olhando para lá e vendo a santidade para me dar santidade. Nós vemos a altura do amor de Deus ali para nos transmitir amor, segurança e uma nova vida. A cruz, para nós cristãos, ela significa intercessão. A cruz é onde Cristo perdoou os seus filhos, sem infringir seus padrões. Cristo não infringiu o padrão de Deus para ir para a cruz. Ele foi como um cordeiro imanchado. Qualquer movimento aí que está usando a cruz como simbologia para dizer que está sofrendo por isso, por aquilo, na verdade não é isso não, senhores. São profanos, são imorais, é movimento de uso de símbolo ilegítimo, ilegal. Eles não têm entendimento do que é. Para você ter uma ideia, atualmente um deputado aí militante de aversão bíblica apresentou um projeto querendo tirar da Bíblia as partes que eles acham homofóbica, que ele acha homofóbica. E olha a comparação de quem não tem entendimento nenhum do que significa a palavra de Deus e nem respeito do que significa a palavra de Deus para os outros. Ele falou assim, ó, se tiramos as partes do livro de Monteiro Lobato que achávamos racista, por que não podemos tirar da Bíblia o que achamos homofóbico? Monteiro Lobato não se compara com a Bíblia. Primeiro, nem em conteúdo, nem em significado, nem em vendas, em posse que as pessoas têm. Porque não há livro mais vendido do que a Bíblia no mundo. E não pode ser desrespeitado, então, por tudo o que ela é. A apresentação do Criador, do Provedor, do Sustentador do Universo. Dentro dessa situação, a cruz é onde Cristo perdoou sem infringir seus padrões. Agora, quando morria uma pessoa injusta, estava lá. Ele infringiu padrões morais e da fé. Por isso ele está aí, para pagar pelos seus erros. Então, quando eles usam, eles estão assumindo. Um dia eu assumo a sentença por aquilo que estou fazendo, Senhor. Porque eu sou isso. Eu sou isso que estou aqui me apresentando. Uma pessoa anticristã, ante a constituição daquilo que o Senhor fez. O Senhor me fez errado e eu estou aqui me colocando, dizendo, mesmo eu indo contra o Senhor, eu vou até o fim. Que Deus tenha misericórdia dos anticristãos que estão pelo mundo. Qualquer uso da cruz, senhores, é por pessoas maculadas, pessoas que contradizem. Por exemplo, esse tal deputadinho já ofendeu muitas pessoas. Diz que não fizeram processo contra ele porque ele tinha imunidade parlamentar. Até parlamentar no Brasil usa da lei para pecar. Porque ele peca e não pode ser julgado. Então é um Brasil que está indo de mal a pior. E muitos líderes religiosos apoiando as atitudes dessa escória. Qualquer movimento que use a cruz hoje, senhores, para ocultar seus desejos, está crucificando Cristo para si mesmo.
você está lá na turminha. Você pode ver que o povo gritou Barrabás, o povo quis, mas você pode ver que no próprio tribunal foi dito, eu não vejo motivo para a crucificação dele. Aí Jesus deu uma palavra para nós, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, ele diz assim: e chamando para si a multidão como seus discípulos, a multidão, você que está vendo esse vídeo, e os discípulos, os que já andam com Cristo, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo. Eu tenho um pecado, seja lá de qualquer ordem, e eu tenho que negar a si mesmo. Converter quer dizer virar de volta e se converter. E sem conversão, não adianta falar que é de Deus. Pode falar que é pastor gay, missionário gay, o raio que o parta gay, mas é mentira. Porque Jesus diz, tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Então os que estão desviados por aí dizendo que voltou para lá porque veio ser cristão e não conseguiu porque era daquele jeito, então negue-se e volte-se ao arrependimento novamente. Tome a sua cruz. O que é? Matar as concupiscências e os desejos que fazem parte do fruto do diabo e ser frutificado em Cristo Jesus. Porque Jesus disse assim, Marcos 8,35, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvar-se-á. Para pregar o evangelho não tem que ser pastor gay usando a Bíblia, nem missionário gay, nem pastora gay. Tem que negar a si mesmo para falar do amor de Cristo e falar do amor de evangelho. Tem que ser pessoas que neguem a si mesmo para viver o que a Bíblia estatuiu como padrão, e os estatutos de Deus é imutável. E Paulo, ele deu uma exortação em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 para o povo de lá: examinai a vós mesmo, porque o povo na época estava tão corrupto. E tinha lá, por exemplo, uma turma que falsificava até dinheiro. Eles faziam moeda de chumbo com o símbolo da de prata. E estavam vendendo, enganando pessoas menos entendidas. Porque Corinto era um centro comercial muito forte. Então o dinheiro lá rolava. E quem chegava desapercebido pegava gato por lebre. E aí dentro disso, quando você jogava, o som da moeda de prata era um. O som da moeda de chumbo era outro. Então dentro dessa questão, Paulo pegou e falou para eles: examinai-vos a vós mesmos, permanecei, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. O que ele está dizendo, hein? Vocês examinem, teste como está a vida espiritual de Coríntios, prova, vê como é que está, vê se Jesus está aí ainda com vocês. Só que no final ele faz uma afirmação: a não ser que já estáis reprovado. Senhores, quem tem medo de lutar e amar a Cristo, Marcos 8, 34 e 35, quem tem vergonha do evangelho, automaticamente uma coisa triste acontece com essa pessoa. É o final de 2 Coríntios 13, 5. Será que você já não está reprovado? Pensa comigo, a igreja que não é militante pela palavra, que não está indo pregando ainda mais contra a imoralidade, agora que eles estão tentando avançar, se você está recuando, eu acho que é um perigo. Se eu estivesse recuando, seria um perigo. É um tempo de conserto com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar nesse instante sobre a tua palavra. Os 2 trechos básicos. O Senhor levou no seu corpo os meus pecados e de todos os que estão me vendo no madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos a justiça. O Senhor continue matando a concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida, a desobediência e a rebelião do meio do teu povo. Em mim e nos que estão me vendo e crê, mantenha o avivamento e dê, como Paulo disse em 2 Timóteo, Senhor, espírito de ousadia. Paulo escreveu, Senhor, ainda que foi crucificado por fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Ainda que o Senhor não reagiu, como o Senhor disse para Pedro que para te defender 12 legiões de anjos desceria, o Senhor se entregou. Nós também temos fraquezas no Senhor. Sem o Senhor nós somos derrotados, mas podemos tudo no Senhor que prometeu que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Em nome de Jesus, Senhor,
Eu te agradeço, meu Pai, porque ainda há esperança para um povo e iremos conquistar muitos em nome de Jesus. Muito obrigado.